pessoal, estamos aqui no podcast Virtual e Negócios, o seu podcast de empreendedorismo, negócios e inovação. E hoje estamos recebendo a nossa convidada aqui, a Amanda. Amanda Carlos Gomes Bravo. Muito bem-vinda, Amanda. Muito obrigada pelo convite. Que bom. A gente fica muito feliz em estar aqui, poder dividir um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que a gente é com todo mundo. Legal, não, a Amanda tem uma trajetória muito bacana, ela vai contar para nós aí, né? A Amanda é médica veterinária, empresária, com experiência de 21 anos no setor pet vet e proprietária da cabanha Criúva. Atualmente é mentora e coach de empresários e veterinários. Amanda, conta um pouquinho da tua história. Quem é a Amanda? A Amanda é uma porto-alegrense, criada no interior. Fui criada sempre em sítios, então com uma vida rural. Eu sou do agro, mesmo tendo nascido, e estudado sempre em Porto Alegre. Nós sempre tivemos uma relação muito íntima com cavalos, cavalo crioulo principalmente, que foi o que me levou para a medicina veterinária. Então, essa é a Amanda, é mãe, é filha, eu tenho 2 meninos, sou esposa, tenho uma vida bem atribulada. Então, bom, você já falou o que te levou para a medicina veterinária, né? Que foi essa paixão aí por animais, né? Esse contato aí já desde criança, isso, né? Sim. No campo, com os animais. Geralmente, sabe que quando eu estava terminando o meu curso, ensino médio, né? Fiz colégio militar. E lá tem, até hoje, lá tem a revista, né? O que eu queria ser? Médico veterinário ou engenheiro eletricista. Eu escolhi engenheiro eletricista. Eu acredito que a medicina veterinária das profissões com formação acadêmica deve ser a número 1 de escolha da maioria das crianças. Eu não. Eu tinha certeza que eu ia ser Paquita. Na verdade, a minha vontade era ser a Xuxa, mas não deu muito certo. Aí agora eu virei a Xuxa da veterinária. A Xuxa da veterinária, muito bom. Então é isso, a gente naquela época, né, a gente sempre gostou de animais e quando está gostando de animais a gente quer ir por esse caminho, né? Mas a matemática me falou mais forte, eu fui para outro, né? E aí você montou um grupo, hoje é um grupo referência no Vale dos Sinos, né? O grupo CG Bravo. E conta aí, então, o que é a CG Bravo? A CG Bravo é um ecossistema de empresas dentro da medicina veterinária que hoje conta, com 2 hospitais veterinários, 4 lojas pet shop com estética, temos e-commerce, trabalhamos em algumas marketplaces. Agora a gente está se aventurando aí numa importação, vindo alguma coisa da China, e também na área da educação com o Vet Academy, onde nós temos cursos desde para a pessoa ingressar no setor, pet vet, com cursos de auxiliar de medicina veterinária, cursos de banho e tosa, e cursos para já profissionais, de lapidação, de aperfeiçoamento, principalmente visando a parte prática, porque como nós temos 2 hospitais veterinários, nós temos uma vivência, uma demanda muito grande, graças a Deus, hoje somos referências no Vale dos Sinos e nós vivemos dia a dia o que é a necessidade do mercado, quais são as deficiências, quais são as falhas, e aí os nossos cursos, o Vet Academy veio para suprir essas falhas do mercado. Então nós iniciamos formando uma mão de obra que a gente vive no dia a dia uma deficiência, e não só na formação de novos profissionais, como na autoconfiança dos já profissionais, de terem mais prática. Hoje em dia as faculdades elas dão muito suporte teórico, mas a gente sabe que a parte prática está ficando cada vez mais deficitária, até mesmo por causa de aulas online, redução de carga horária e tudo mais. Legal, né? Então vocês têm um ecossistema completo que pega desde aquele que quer ingressar na área, né, até aquele que já está no segmento hoje, estudando ou já formado, para especializar ele, não é isso? Sim. E já com essa questão do diferencial que eu acho muito legal, né?
esse diferencial prático, né? Que era a Exatamente. possibilidade de ele poder trabalhar, fazer um estágio, enfim, né? Fazer tudo já dentro, no momento que entrar no nosso sistema, já conseguir, né, fazer tudo que for Sim, necessário. muito bacana, muito legal. E aí, você resolveu também ajudar empreendedores do setor PET, VET, já com a tua experiência, né, uma grande experiência aí já de muitos anos aí com o grupo, ajudar esses empreendedores também a ter mais resultados nos seus negócios PET, VET. É Também. isso? A gente, tudo iniciou em 2018, tá? Quando a minha empresa já tinha 9 anos de história, né? Até então era uma empresa, uma agroferragem que virou agropecuária, que virou veterinária, que é a Dr. Snoopy. E estava tudo muito tumultuado, né? Eu era escrava do meu negócio, eu trabalhava 16 horas por dia, eu não via meus filhos, né? O meu negócio ia fechar. A minha vida estava acabando, né? A minha vida profissional, pessoal estava acabando. E isso, com certeza, se a gente não tem um CPF forte, a gente nunca vai ter um CNPJ forte. E acabar a empresa quando eu comecei um processo de autoconhecimento, né? Já desde pequena eu já fui em tudo que é tipo de terapia, né? Psicólogos, psiquiatras e tudo mais. E eu nunca consegui ter o resultado que eu precisava. E no autoconhecimento, né, com terapias holísticas, vivendo o meu conhecimento espiritual, né, não relacionado a nada de nenhuma religião, mas sim de conhecer parte da física quântica, né, de um autoconhecimento de vibrações, eu comecei a me estruturar como pessoa, como CPF. E depois que isso, né, que é um longo caminho, são 9 anos de lá para cá, né, depois disso estruturado, a gente conseguiu ir melhorando e trazendo para as pessoas da equipe. Está gostando das nossas entrevistas aqui no podcast Virtual Negócios? Você pode estar aqui, no nosso ambiente, no nosso podcast, no nosso estúdio, e também produzir o seu podcast. Não é legal? Ter o seu próprio podcast para divulgar o seu negócio, entrevistar pessoas, clientes, fornecedores? Entre em contato com o número que está aí na tela e a gente vai te falar de como isso é possível. Mais do que isso, nós somos veterinários, nós trabalhamos porque amamos os animais, trabalhamos com os animais, mas nós trabalhamos com pessoas, né? Então, esse conhecimento começou a ajudar muito dentro do consultório. E eu comecei a ter o consultório lotado, comecei a ter fila de gente para ser atendida. E muitas vezes era porque eu tinha esse olhar sistêmico, né? Porque lá uma constelação familiar, um reiki, essa visão holística, e quando eu falo holística não tem nada a ver com uma bola de cristal, não, é olhar como um todo que significa holístico, né? Isso começou a dar mais resultados para os meus pacientes animais. E com isso, né, o grupo Seja Bravo foi crescendo. Começou a sair de um consultório, de uma clínica, para se tornar o que é hoje, né? E essa é a base. E eu entendo isso assim como não foi fácil. Foi isso que me trouxe aqui, né? E é uma missão que eu possa ajudar outras pessoas, né? Que eu possa conseguir levar um pouquinho de esperança, de alento para pessoas que estão passando hoje pelos mesmos problemas que eu já trilhei, né? Que eu já tive que enfrentar por desespero financeiro, por não ter como pagar imposto, por não ter funcionário e ter que abrir e fechar a empresa e tudo que a gente sabe que essa falta de estrutura traz e que existe um jeito, né? Né? E isso começa numa organização, isso começa em processos, em ferramentas, em ter pessoas certas do teu lado. E aí eu acredito que realmente hoje, né, eu estou começando a viver essa missão de ajudar essas pessoas que possam estar passando
por tudo isso que a gente já passou, porque hoje é fácil, né? Sim, Eu estar depois aqui que e passa, dizer, né? e hoje o faturamento é muito bom, ou tem um grupo de empresas, mas não é assim, não é, né? Não é de um dia para o outro, não é fácil, tem obstáculo diariamente, a gente acorda todos os dias para resolver problemas, né? Tem duas pessoas bem fraquinhas que eu gosto de citar, né? O Silvio Santos e o Flávio Augusto. O Silvio Santos, ele tem uma frase bem conhecida que é: as coisas na vida não são fáceis. Tudo é difícil. Se tiver fácil, desconfia que tem alguma coisa ali que não está bem certa. Né? Tem uma pegadinha. Né? E o Flávio Augusto sempre diz, né? O nosso papel é resolver problema. Sim. Se tu é um empresário que não tem problema para resolver, tu não tem, alguma coisa tá bem errado aí também, né? Certeza. Então, que venham os problemas, que a gente tenha ferramentas e pessoas que nos ajudem a resolver. Perfeito, né? Eu também já empreendo há mais de 32 anos, 33 da primeira empresa, e a gente busca, na verdade, com esse aprendizado todo, assim como tu tiveste o teu aprendizado, né? A passar isso para os outros que vão passar também por coisas semelhantes, né? Então, isso é fundamental, a gente poder ajudar, né? E isso é ser empreendedor, empresário nesse país. Conta um pouquinho desse desafio de ser empresário nesse Brasil. Eu acho que ser empresário já é difícil. Ser empresário no Brasil é potência, algumas né? coisas amplificadas, né? Mas o setor PET, VET é um setor muito bom, né? É um setor com grandes faturamentos, com grandes expectativas de crescimento. E a gente tem que saber que os desafios sempre vão existir. A gente vai ter um fevereiro com 16 dias úteis. E no ano que vem a gente vai ter de novo. Né? A gente vai ter corrupção na política. A gente vai ter de 2 em 2 eleições a cada 2 anos. A gente vai ter taxas abusivas de impostos e, principalmente, o governo vai te dar um financiamento a um jurinho pequenininho e depois, quando tu estiver pagando ele, essa taxa vai chegar no recorde de juros da nossa história e a gente vai estar pagando 2, 3 vezes o mesmo financiamento. Essa é a realidade do empresário, né? Quem passou como empresário pela pandemia chegou o Pronamp como uma esperança. Essa esperança do Pronamp, os FGIs imensos que vieram naquela época, são grandes responsáveis por muitas empresas estarem fechando hoje, né? Uma taxa Senic chegando a 16%, as pessoas não conseguem honrar, né? Por mais que trabalhem, por mais que sejam honradas, por mais que sejam pessoas competentes. Então, os desafios são muitos, mas a gente tem que aprender a dançar esse ritmo. No mercado PET eles vão vir esses desafios. E a questão do mercado PET, ele é muito pulverizado em pequenas empresas, né? São muitas pequenas empresas. E aí, como tu falaste, é uma dificuldade muito grande, né? De ele poder ter condições financeiras para tocar o negócio. Muitas vezes o gestor, ele não é um gestor, ele na verdade está trabalhando ali e não consegue fazer a gestão do seu negócio. Ele é o melhor funcionário da empresa dele. Exatamente. Essa é a realidade que a gente vê. É a Amanda de 2018. Né? É a primeira a chegar, a última a sair, faz entrega de ração, saco de 40 quilos nas costas, que eu dou uma zero na coluna de hoje, faz banho em tosa, porque a profissional não veio, não está suficiente, sai de dentro de um banho em tosa, onde estava realmente fazendo uma tosa, entra num bloco cirúrgico, porque chegou uma emergência. Né? E essa é a nossa realidade. Né? Eu vejo e converso com colegas, né, do tempo de faculdade e até mesmo das pós-graduações, e essa é a rotina, é todos os dias um malabarismo. Né? Ser empresário, eu acho que é isso. Assim, se a gente fosse dar uma resumida, ser empresário no Brasil é ser malabarista. E como é que tu enxerga o cenário do mercado PET ali no curto e médio prazo?
Bom, a gente já deu uma introduçãozinha, né, nesse assunto. Nós temos uma reforma tributária entrando em vigor. E isso é um assunto que parece que a gente pula um pouquinho, né? Sai do que é o PET, mas não é, não. Porque, como tu mesmo falasse, Paulo, a realidade do nosso mercado são microempresas, né? Muitas microempresas. Na garagem de casa, né? A menina que sempre sonhou em ser veterinária, daqui a pouco não conseguiu ser veterinária, abriu um novo negócio. O pessoal que já teve uma vivência mais de interior e que entende tudo de ferragem e de vender ração e abre a sua agropecuária. Então, muitas pessoas movidas pela paixão, movidas pelo amor, mas sem conhecimento, sem estudo empresarial. E isso hoje está mudando e não vai ter mais esse lugar no mercado. E é isso que me assusta tanto, e eu tento, né, Paulo, aqui contigo, nas nossas lives, assim, tentar alertar e falar para esse público, né, para esse empresário de agropecuário, para esse empresário de pet shop, não vai mais ter lugar em pouquíssimo tempo para o amadorismo. O amador, né? Não vai ter. A gente, se não investir em educação nesse setor, se não investir em mentorias, agora como a gente estava falando, mas se não investir em outras empresas que ajudem a fazer a gestão desse negócio, é muito difícil que o negócio continue. Na informalidade, sem pagar impostos, nós temos dias contados, vai ser retirado da fonte. E quem vendia com um markup de 20% porque não pagava imposto, vai ter que pagar mais do que esses 20% direto na fonte. E essa realidade é para agora. É verdade. Até julho do ano que vem, a gente não vai mais conseguir espaço. Então, gente, tem que preparar, né? Que nem eu disse, o Grupo Seja Bravo está se preparando há 9 anos, né? Nós tivemos que, mesmo assim, mudar de empresa de contabilidade de novo agora no início do ano. Porque essa reforma, ela vai exigir coisas a mais. Exatamente. E o micro e pequeno empresário são os que mais vão sentir. E, infelizmente, a minha visão para esse cenário é um número de empresas pet-vet fechando de maneira assustadora nos próximos 10, 12 meses, porque vai ficar insustentável um trabalho sem ter essa estruturação empresarial. Perfeito. Bom, tem papo aqui para muitas horas, inclusive, né, Amanda? Sabe que assunto não falta. Tu entraste no tema agora aqui da questão da reforma tributária, questão da contabilidade, que já não vai ser mais apenas algo necessário, mas algo estratégico dentro das empresas, né? Então tem muito assunto, mas chegamos ao fim aqui do nosso episódio de hoje aqui. Quero agradecer a tua presença, né, Amanda? Te agradeço muito. Foi ótimo aí o nosso bate-papo, né? E ver vocês aí, espero que vejam vocês novamente nos próximos episódios. Não percam aí o Virtual em Negócios. Grande abraço.